Boa noite, queridos irmãos. Nós somos os operários da paz, da corrente de orações para a paz no Brasil e no mundo. Trabalhamos para o Anjo Ismael desde 7 de junho de 2014. Estamos aqui diariamente às 21 horas, orando juntos, irradiando o melhor de nós, distribuindo aí as energias com altas vibrações potencializadas pelos mentores, né? Principalmente o nosso mentor, que é o patrono e articulador da corrente de orações, o Anjo Ismael, e seguimos a sua bandeira, Deus, Cristo e Caridade. Então sejam todos muito bem-vindos à corrente de orações e hoje, na leitura inicial, na leitura de harmonização, trouxemos um texto do Fonte Viva, que é de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o item 98. Com o título Couraça da Caridade. Nós vamos ler o início e o final e fazer uma pequena reflexão. Então, o trecho da Bíblia fala o seguinte: sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade. Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Então, Emmanuel, na sua explicação, ele nos esclarece o seguinte: Paulo foi infinitamente sábio quando aconselhou a couraça da caridade aos trabalhadores da luz. Em favor do êxito desejável na missão de amor a que nos propomos, em companhia do Cristo, antes de tudo é indispensável preservar o coração. E se não agasalharmos a fonte do sentimento nas vibrações do amor, do ardente amor, servidos por uma compreensão elevada nos círculos da experiência santificante em que nos debatemos na arena terrestre, é muito difícil vencer na tarefa que o Senhor nos confia. A irritação permanente diante da ignorância adia as vantagens do ensino benéfico. A indignação excessiva perante a fraqueza extermina os germes frágeis da virtude. E lá no finzinho vem assim: o apóstolo dos gentios, que é Paulo, né, receitou-nos a couraça da caridade por sentinela defensiva dos órgãos centrais de expressão da vida. É indispensável armar o coração de infinito entendimento fraterno para atender aos ministérios em que nos empenhamos. A convicção e o entusiasmo da fé bastam para começar honrosamente, mas para continuar o serviço e terminá-lo com êxito, ninguém poderá prescindir da caridade paciente, benigna e invencível. É muito importante essa leitura, né, de Emmanuel, porque às vezes a gente se irrita quando alguém não pensa como a gente, né? Então, o que é amar ao próximo? Amar ao próximo é amar o próximo. Quem é o nosso próximo? É os nossos familiares, amigos, é os que estão, né, na nossa vida mais próximo. Agora, a gente, na hora que Jesus diz para amar ao próximo, ele está dizendo para a gente escolher qual é a religião dele, qual é a raça, qual é o partido político, qual é o gosto dele da comida ou ou de música. Não, amar o próximo, né? Seja ele quem for o próximo. O importante é a couraça da caridade que nós temos que ter e entender, compreender as diversidades da vida, sem se irritar. Aqui, como diz, né, a irritação permanente diante da ignorância adia as vantagens do ensino benéfico, né? Porque tem muita gente que não conhece as leis de Deus. Eu não estou querendo dizer que o espírita, né, é melhor do que ninguém, mas a gente estuda as leis, né, de causa e efeito, da reencarnação. Então, nós temos aí uma doutrina espírita forte no seu tripé, né, filosofia, ciência e religião, onde explica, a ciência explica tudo. Então, tem um porquê, né? Então, aqueles que ainda não compreendem, a gente precisa ter paciência, amar o próximo, não ficar irritado, nem criar contenda, criar brigas ou discussões,
essa indignação excessiva perante a fraqueza do próximo extermina os germes frágeis da virtude, né? Paciência com quem não pensa como a gente, paciência com quem ainda quem esteja ainda na ignorância dos fatos, né? Então, a gente tem que amar o próximo, independente de quem seja e de quais são os defeitos, tendo a paciência e a compreensão. Porque nós temos que dar mão para quem está na nossa retaguarda, assim como nós estamos na retaguarda de muitos que estão à frente da gente, que nos dão a mão. Então, quem está à frente da gente, dá a mão para a gente, vai puxando a gente. Quem está atrás, a gente dá a mão. E assim a gente faz uma corrente do bem e vai todo mundo caminhando para a luz. Quem está à frente da gente tem muita paciência com a gente, né? E nós temos que ter com quem está mais atrás. E assim, esse cordão aí é infinito, né? Então, vamos ter a couraça da caridade para que a gente possa compreender o próximo e amar o próximo. Então, sejam todos bem-vindos. Boa noite. Boa noite, queridos irmãos. É muito importante, né, estarmos aqui juntos para orarmos e ouvir essa reflexão, essa leitura maravilhosa, né, de Emmanuel. Realmente, a caridade está lá no pedestal de todos os sentimentos, porque a gente pode ter amor, mas se não tiver caridade, não tem amor. Então, a gente pode ter fé, a gente pode doar tudo, mas se não for com caridade, não vai ser, né, aquilo que realmente Jesus nos ensinou. Ser caridosos não é fácil, porque coloca aí muito a nossa fé. Porque somente, eu acho assim, para mim, pelo menos, só com muita fé é que a gente entende, né? E também estudando, lógico, né? Os livros do Evangelho, do Espiritismo, de Kardec, de tudo que a gente tem na doutrina espírita, né? É que a gente consegue, né? Pouco a pouco, ter ou estar apto a ter essa caridade maravilhosa, né? Que é a que Jesus nos fala. Então, fiquemos com Deus, graças a Deus. É tudo muito lindo, né? Conversando com essas almas queridas que a gente aprende também, né? A Vera, a Jana e todos nós que estamos aqui nessa noite. É o convite do Paulo, né? Para nós armarmos o nosso coração de sentimentos leves, de sentimentos que nos propicia a fazer a caridade. E a caridade maior é nós nos autoconhecermos, darmos entendimento, né, o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, o nosso corpo emocional também, porque é nós cuidarmos do nosso coração. Isso é muito importante quando nós aprendemos a cultivar as nossas emoções e cada dia sejamos menos reativos. O que a gente faz aqui na corrente de orações é isso, com orientação de Ismael, do pai João, e dessas almas queridas que nós reunimos toda noite, presente ou não presente, mas a gente está cultivando o que Paulo tem feito e falado com a gente, e tem nos aconselhado, né, para nós armarmos nos nossos corações de paz, de amor. Então, esse é o convite para que nós prestemos atenção nas nossas emoções e que não demos lugar à ignorância, mas sim ao conhecimento que essa doutrina maravilhosa nos traz. Ouvir essas irmãs, essas almas lindas que nos rodeiam. Não importa o que se fala, o importante é a energia que sai. Que isso é o que faz com que nós armemos os nossos corações. É esse o objetivo da corrente de orações, que nós armemos os nossos corações de paz, de alegria, e que nós possamos elevar os nossos pensamentos e trazer os nossos sentimentos
para a frequência crística, que é muito importante. Então vamos rezar, orar com Ismael nessa noite, pedindo a Jesus que nós possamos armar o nosso coração dessa caridade que o Paulo nos aconselha. Boa noite e bem-vindo a todos. Muito bom. Então, vamos dar um abraço aqui às nossas queridas aqui, a Marili, Maria Carmina, Maria Lourenço, a Jaqueline, nossa querida. Todas são nossas queridas, né? A Jaqueline falou hoje que vinha, está aqui conosco. Maria Margarida, muito bom. Turminha linda, maravilhosa. Tem outros aqui também, só que eu não consigo ler. Então, com essa energia maravilhosa, vamos entrelaçar os nossos corações muito. Cada irmãzinha dessa que eu falei que está num estado do Brasil, né? Cada uma, e nós aqui, a Verinha do Rio e o Mário aqui da Carolina do Norte, é uma grande rede de amor, de orações, de irradiações, saindo dos nossos corações o melhor de nós, e o melhor que é potencializado pelos nossos mentores, o mentor da corrente Ismael, os nossos mentores individuais, e todos esses benfeitores maravilhosos, né, que nos acompanham. Então vamos aquietar as nossas mentes e orarmos juntos. Amado Mestre Jesus, nesta semana que relembramos os teus martírios na cruz, por amor a nós, para nos salvar, te pedimos humildemente que a tua luz ilumine todos os corações, dando consolo aos aflitos sofredores do corpo, da mente, da alma. Nesse momento de transição da nossa morada terrena, muitas são as dores da humanidade, como bem sabes. Tem piedade de tanta dor e miséria. Desperta, amado Jesus, todos aqueles irmãos que ainda não o conhecem. Piedade para eles. Jesus, nosso irmão maior, que a união dos povos, raças e credos seja abençoada por ti, hoje e para sempre. Gratidão, amado Jesus. Graças a Deus. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus, santificado Senhor, seja teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho de pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da tua luz. Que o nosso ideal seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de teu amor. Assim seja. Pai nosso, ditado pelo espírito de José Silvério Horta, em uma das reuniões da Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, pelo médium Francisco Cândido Xavier.
Oração para vencer a ansiedade. Senhor, só Tu conheces o meu coração. Por isso, com fé e humildade, peço-Te a graça de aprender a lançar sobre Ti as minhas ansiedades e preocupações. Quero me abandonar em Teus braços, confiar e aguardar serenamente a Tua ação em minha vida. Guarda meus pensamentos, sentimentos e meus sentidos para que eu não tenha tanta preocupação. Ajude-me a manter minha mente centrada no que é bom para mim e para o Teu reino. Santifica-me para que eu possa ser uma pessoa sintonizada com os espíritos de luz, irradiando serenidade, calma e paz. Dá-me forças para que eu possa manter as minhas emoções e pensamentos firmes na confiança em Deus. Senhor, agradeço porque sei que estás cuidando de mim. Vou procurar seguir cada passo que me mostrares para que Teu plano se cumpra na minha vida. Confio em Ti e em Tua palavra. Entrego-Te, neste momento, todas as minhas ansiedades e preocupações. Cura-me de toda preocupação excessiva. Confio e espero em Ti. Amém. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Quem serve, prossegue. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus. Marcos, capítulo 10, versículo 45. A natureza, em toda parte, é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. Os olhos atilados observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. A cova serve à semente. A semente enriquecerá o homem. O vento ajuda as flores, permutando-lhes os princípios de vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar. O mar faz a nuvem fecundante. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra, de hora a hora, dando carne e sangue em benefício dos homens. Infere-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações, não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se. Quem reclama excessivamente dos outros por não estimar a movimentação própria na satisfação de necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe ponha à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. Aprendiz do Evangelho, que não improvisa a alegria de auxiliar aos semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado,
porquanto companheiro fiel da Boa Nova está informado de que Jesus veio para servir e desvela-se em benefício de todos até o fim da luta. Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir que em ser servido. Quem serve, prossegue. Graças a Deus. Sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre e deslumbrado. Meu irmão, meu irmão, Deus responde em ti mesmo e te esclarece. meu irmão, Com a força eterna da consolação, compreenderás a dor que te domina, meu irmão, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus em luz de redenção. Lá, lá, iá, lá, lá, iá. Meu irmão, meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao tempo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre e deslumbrado. Meu irmão, teu coração em cada prece. meu irmão, Deus responde em ti mesmo e te esclarece. meu Com irmão, a força eterna da consolação, compreenderás a dor que te domina, meu irmão, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus em luz de redenção. Lá, lá, iá, lá, lá, iá, lá, lá, iá, lá, lá, iá. Quanta luz neste ambiente de amor e de orações auxiliando todos nós. Que essa energia criada na corrente de orações circule por todos nós e a nossa família universal, que tanto está precisando dessas vibrações elevadas, dessa frequência vibratória alta.
Agradecemos muito ao nosso mentor Ismael, Pai João, os benfeitores espirituais que nos acompanham, que são muitos, aos xamãs, né? Então, somos muito gratos por tanto amor e carinho por nós, tanta energia que eles distribuíram junto com as nossas, irradiaram energias perfumadas, iluminadas. Que lindo! Que fiquemos com essa paz e essa tranquilidade nesta noite e amanhã passemos todo o dia bem, sempre vibrando alto. E nos encontremos aqui às 21 horas. Lembrando que amanhã, sexta, sábado e domingo, os nossos vídeos são gravados, mas estamos aqui, orando juntinhos. Boa noite a todos. Muita gratidão sempre por esses momentos, irradiando tanta paz, tanta luz, que nos deixa com o coração sempre feliz, porque sabemos que todos estão recebendo a luz, a paz, o amor que precisam para o seu dia a dia, para a sua vida. Que Jesus está sempre conosco, nossos guias, nossos mentores, nunca estamos sós. Em todos os momentos de nossas vidas, principalmente naqueles momentos mais difíceis, eles estão nos dando a mão, nos abraçando. Então, fiquem com essas irradiações, com essas bênçãos de amor, queridos irmãos. Boa noite. É tanta energia boa que a gente sente, né? E o que veio no meu coração no decorrer das gerações é escuta, alma querida. Então, que a gente possa ouvir essas mensagens. Quando tivermos um tempinho, a gente ouve a gravação que fica no Facebook, porque saiu tanta mensagem bonita, uma frequência tão suave, com as mensagens maravilhosas, né? E o que ficou no meu coração é que quando a gente reclama, escraviza, mas quando a gente serve, a gente descobre novos caminhos para trilhar. E foi o que o Paulo nos orientou bem no início da corrente de orações, né? Para que nós armemos os nossos corações, para que a gente possa pôr a couraça da caridade. Que nós tenhamos uma noite abençoada, que a gente possa fazer as nossas viagens espirituais com a couraça da caridade em nossas mentes e que nós possamos entender que os nossos sentimentos, que cada dia mais que nós possamos fortalecer esse sentimento de caridade em nossos corações. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Boa noite. Boa noite, lembrando que todos os nomes que estão inscritos lá no Facebook, na corrente de orações, recebem as irradiações às 21 horas. Isso já foi combinado com a espiritualidade. Todos os nomes lá. Então, a gente deixa assim, o nosso abraço de novo caloroso aqui para Maria Margarida, Maria Lourenço, Kátia Tiago, Marili, Jaque, nossa Jaqueline, a Verinha, daqui. Eu já falei todo mundo, né? Maria Carmina, Margarida, isso. Maria Lourenço, nosso abraço carinhoso. Tenhamos todos uma noite maravilhosa. Boa noite. Boa noite.